Olá, você que está assistindo a Atibaia TV, eu sou o Diego Pastro e estou começando mais um Profissionaliza. Hoje, recebendo o nosso grande convidado aqui, Danilo Gomes, sim, advogado, e vai falar um pouquinho sobre a sua carreira, a sua trajetória e as particularidades dessa profissão. Danilo, seja bem-vindo. Obrigado, Diego. Obrigado por ter aceito o convite, obrigado pela vinda, pelo prestígio. E eu queria que você iniciasse hoje o nosso programa falando um pouquinho da tua trajetória, né? Onde tudo começou, a sua particularidade, essa tua paixão pelo direito, né? E esse aprofundamento, né? Nessa profissão. Sou graduado em Direito, me formei na Faculdade Anhanguera de Osasco e depois que eu sempre tive um amor especial pelo esporte, e após eu me graduar, até mesmo antes de passar na prova da ordem, eu ingressei na pós-graduação de Direito Esportivo da ESA, que é a Escola Superior de Advocacia de São Paulo, da OAB de São Paulo, do qual comecei o curso de Direito Esportivo, a pós-graduação. Hoje eu estou, a minha pós-graduação, estou em conclusão, preciso concluir dois módulos, entre eles licenciatura em ensino superior, mas eu entrei no mestrado, então vou aguardar fazer o módulo do mestrado, que assim eu compenso, não preciso. E aí eu fico com 2 certificações, sou mestrando em Direitos Humanos, fui professor de cursinhos de OAB, eu tive o prazer de um ano integrar a equipe da LFG de Direito Constitucional de segunda fase. Foi um período de muito valor, que eu aprendi muito e que acompanhei de perto o desafio de centenas, vamos assim dizer, milhares de alunos que por lá passaram, e foi um desafio. Hoje eu já não integro mais a equipe da LFG, mas tenho dado aulas de pós-graduação em Direito Constitucional, em Direito Desportivo. Tive o prazer de escrever um livro em parceria com o professor Ângelo Vargas da UFRJ, que é professor titular lá em Direito Desportivo. Olha que legal, Danilo é autor também, bacana. Coautor, né? Coautor. Coautor, porque o professor Ângelo Vargas chegou a foi consultor do Comitê Olímpico Internacional, então é um professor da maior estima, acho que em Direito Desportivo no Brasil, um dos maiores nomes. Dessa minha experiência, hoje estou assumindo uma outra responsabilidade num novo cursinho, mas o meu projeto no mestrado, ontem eu tive o prazer, nós estamos aqui, de assumir um lugar na Comissão de Direito Desportivo da OAB do Estado de São Paulo, e nós estamos conversando e provavelmente eu devo assumir a comissão da minha subseção, então eu vou assumir a comissão de Osasco, que é lá onde eu estou alojado. Nossa, que legal, Danilo, muito bom. Bom, Danilo, eu queria então, falando esse grande passo aí profissional em estudos, em até funções hoje dentro do direito, eu queria dar um alerta àquele estudante, né? Aquela pessoa que está iniciando a sua carreira no direito, né? Ou se preparando para chegar lá. Queria que você passasse um pouquinho dessa tua experiência como instrutor, né? Do curso preparatório da OAB, falando justamente sobre as particularidades, as dificuldades, né? E até alguns fatos que já ocorreram dentro dessa tua experiência, para que a gente possa deixar como dica aí a esse futuro profissional. Vamos lá. O primeiro empenho, e vai soar clichê, é a dedicação. O bacharel que deseja integrar os quadros da ordem, ele precisa de uma coisa que se chama dedicação. E essa dedicação é uma coisa que você tem que encontrar por si mesmo. Você vai ter que buscar isso para alimentar da sua paixão, porque você vai ter que estudar e os seus amigos vão te chamar para sair, você vai ter que falar, eu não posso. Eles vão falar, você só quer saber de estudar agora. E você vai ter que falar assim, não, eu preciso disso hoje. Você vai ter que focar, por exemplo, nós temos aí, e aí tem exemplos de diversos alunos, tem pessoas que têm uma facilidade com a prova. Sim. Faz uma vez, às vezes não precisa fazer cursinho, não fazer nada, ele faz uma vez e ele passa. Existem pessoas que conhecem a matéria, só que eles têm uma dificuldade maior para vencer a tarefa, porque a prova ela não é apenas conteúdo, ela envolve um lado emocional. Eu tenho o hábito de dizer que a prova ela divide 50 a 50. 50% da prova, por exemplo, quando nós vamos falar de OAB de primeira fase,
50% da prova é conteúdo, é matéria, e 50% é emocional, porque a partir do momento que você senta numa cadeira, você tem ali 5 horas, você tem 80 questões na sua frente para responder, das matérias mais diferentes possíveis, porque você começa com ética, que é a principal matéria do exame, e você vai concluir com questões de direitos humanos, que são questões de valores, tratados internacionais, ou a Declaração de Direitos Humanos, e às vezes eles fazem a matéria de direitos humanos linkada a outra matéria, o que dificulta mais. O mundo pesa nas costas, é um peso, e aí a pessoa vai lembrar na hora que ela tem filho, do marido, da mulher, da mãe falando que a filha da empregada passou no exame de primeira e jogar a pressão em cima das suas costas. E às vezes é por isso que eu digo que o emocional é importante. Então, você que está nos assistindo, fica o meu recado. O emocional é importante. Não se você sentir que você não está preparado, que você não está pronto emocionalmente, porque é normal as pessoas se desesperarem, as pessoas receberem a prova e entrarem em crise de choro. Por diversos exames, enquanto eu estava acompanhando na LFG, por exemplo, experiência de segunda fase, que é uma prova já, que é um segundo passo, porque ela já é técnica, ela exige o conhecimento prático da profissão. Você chegar na porta de prova e alunos saírem com os olhos cheios de lágrimas, isso homens, mulheres, homens marmanjos, tá, gente? Saírem com os olhos cheios de lágrimas, querendo saber alguma coisa, querendo uma luz, um abraço ali na porta de prova. As pessoas, elas têm esse lado emocional e ninguém vai entender isso melhor que vocês, ou melhor que eu, porque eu vou contar se você me permite, claro, um capítulo particular da minha vida. Eu tive uma crise de estresse no ano de 2010 e essa crise de estresse quase me matou. Eu cheguei a ficar em 3 dias internado. Essa crise de estresse deu uma forma de uma dor de cabeça muito forte e eu fui internado, e no fim dessa crise, até ser diagnosticado que era uma crise de estresse, fazendo uma bateria de exames, minha pressão chegou a 17/15. E eu estava no meio de um processo de OAB, e eu lembro que o meu pai chegou. Meu pai não veio numa formação de família de advogados. Meu pai é comerciante. Ele entrou no meu quarto de hospital depois que já tinha sido medicado e disse para mim as seguintes palavras: deixa esse exame de lado. Prefiro ter um filho vendedor de sapato do que sadio, e vivo, do que um filho advogado e morto. Só que dentro de mim, eu sou advogado. Eu costumo dizer, eu não tenho vergonha e eu tenho orgulho de entrar. Eu sou advogado por paixão. Eu tenho paixão pela advocacia. Eu sou advogado, tanto que eu não tem gente que estuda direito pensando em concursos públicos. Sim. É uma carreira belíssima, como todas as outras. Danilo, eu queria até abrir um parênteses, né? Eu acho que ser movido por paixão tem que ser essencial em qualquer profissão. Sim, né? Tem uma frase do Confúcio que eu costumo usar sempre como mantra, que ele diz que escolha uma profissão, ou escolha algo que você goste de fazer e você não terá que trabalhar um dia na sua vida. Sim. Eu costumo dizer que eu não trabalho, eu me realizo todos os dias. Claro. Seja... Os desafios vão acontecer, né? Existem. Sim. Mas eu acho que é um grande passo para superá-los. Né? E aí o grande detalhe como professor, você se realiza todas as vezes que você vê seus alunos passando no exame. Sim. Então o legado foi deixado. Cada vitória dos alunos, você vibra como se fosse a sua vitória, a sua aprovação. E isso ficou muito claro quando nós tivemos um problema no nono exame, na prova de direito constitucional, que eu e mais 3 professores, eu em nome da LFG, que era a instituição onde eu trabalhava, junto com alguns outros professores, montamos uma coalizão junto com os alunos, com 500 alunos, para tentar conseguir uma recorreção da prova de direito constitucional, que cabia a segunda fase. Deixa eu explicar para vocês o que é a segunda fase. Às vezes tem gente que está assistindo, pensando em fazer direito, já pensando no exame antes de até mesmo fazer a faculdade. O exame da OAB é composto de 2 etapas. Hoje ele tem 80 questões na primeira fase, com diversas matérias, entre elas ética, direitos humanos, direito constitucional, processo do trabalho, direito do trabalho, processo civil, direito tributário, direito empresarial,
Deixa eu ver, estou esquecendo. Mais matérias, são 13 ou 14 matérias, é bastante. Isso são as 80 questões. Você precisa, para passar para a próxima etapa, você precisa acertar 50% dessas questões, então precisa alcançar 40. Alcançando 40 questões, automaticamente você está qualificado para a próxima etapa. Ao passar para essa próxima etapa, é uma etapa que se chama prova prática profissional. Essa prova prática profissional, ela é uma peça prática em que o advogado vai redigir uma petição, como se ele fosse fazer para um juiz. Uma simulação? Sim, é dado um caso prático e ele vai fazer uma petição. E também são dadas 4 questões de conhecimento acerca de uma matéria específica, que são direito civil, direito constitucional, direito empresarial, direito tributário, direito administrativo, direito penal e direito do trabalho. Em uma dessas áreas, ele vai responder 4 questões acerca da teoria, acerca da lei. Hoje a OAB está com a FGV, ela está trazendo casos práticos também nessas questões, para deixar a prova mais voltada para o advogado. Sim. E aí, nessa petição que eles fizeram, houveram alguns problemas no gabarito, certo, na prova de constitucional. E nós tivemos acompanhando o aluno dia após dia, e os alunos com a certeza de que estavam aprovados, os professores com a certeza que estavam aprovados, e aí eu abri um gabarito que eles estavam reprovados, e aí nós entramos numa... Foi aí que vocês fizeram esse pedido de revisão, é isso? Isso, e aí nós contamos com o apoio da imprensa, da mídia, assim como vocês, e a OAB reconsiderou após a divulgação do resultado final. Aí ela abriu um novo prazo e foi recorrigir a prova. E aí foi uma vitória muito grande, porque nessa recorreção da prova, que foi um exame que tinha aprovado pouquíssimas pessoas, em direito constitucional ainda o corte foi grande. Foi grande, porque acho que se aprovou de 25% a 30% das pessoas que prestaram o exame, foi muito. Nós tínhamos aprovado 50% no cursinho, o pessoal tinha feito metade. Depois da correção, nós chegamos ao exorbitante número de 92%. Isso que nós ainda tínhamos estudando conosco alunos que estavam no 4º ano da faculdade, que estão prestando como treineiro, na qualidade de treineiro, pessoas que entraram no nosso curso, que estavam fazendo, que não tinham sido aprovadas na primeira fase. Então, todas essas pessoas, nós chegamos a praticamente 100% de aprovação. Olha que legal. Então, você, profissional, né, estudante que está querendo ingressar na carreira em Direito, esses macetes são fundamentais, e é importante essa dica que o Dr. Danilo comentou com vocês, acerca do emocional, né? Estudo, obviamente, tem que ter, né, doutor? Tem que ter. Mas a questão do emocional é fundamental para essa aprovação, né? Danilo, então, só para a gente resumir brevemente essa tua especialização em Direito Desportivo, né? Me fala um pouquinho desse trabalho e dessa expectativa aí com os megas eventos, né? De forma resumida, para que o pessoal realmente entenda essa vertente do mercado, né? Vamos lá, eu sou um pouco prolixo, até peço desculpa para você, que acabo estendendo um pouco mais, mas o direito esportivo, hoje é um ramo do direito, o direito é o ramo das ciências sociais aplicadas, que ele vai ser voltado ao estudo do direito que envolve o esporte. Então, todas as relações que envolvem o esporte, ele está envolvido. Por exemplo, nós temos aí a Lei Pelé, que define as questões trabalhista. Transferência de jogadores. Isso aí já é uma outra vertente, mas a questão do contrato de trabalho. Tá. Porque o atleta, o jogador, ele não é nem o CLT, ele tem uma carteira especial de trabalho. Isso. E ele é regido por um contrato especial de trabalho desportivo. Por exemplo, um jogador de grande porte, ele vai ter um contrato de trabalho, ele vai ter um contrato de imagem, como houve aí, nós tínhamos aí, sempre ouve-se falar a respeito de contrato de imagem. Não, é que ele vai na mídia, a imagem dele é explorada, então a imagem dele está envolvida também com o clube. Todo o trabalho de marketing do Existe clube, essa vertente. Existe também o direito desportivo, que eu costumo dizer que é o direito desportivo, que ele é o direito esportivo puro, que é os tribunais de justiça desportiva. E como ontem eu tive o prazer de ouvir o professor Rubens Aprobato Machado, que é conselheiro do Corinthians, foi presidente da OAB, presidente do STJD, ele falar que é a justiça que precisa dar uma lição para o judiciário brasileiro. Porque
em 30 dias ela resolve uma causa, acontece um assunto, em 30 dias tem uma decisão. Danilo, então assim, eu só queria fazer um parênteses agora que me veio uma coisa na cabeça e que eu queria saber a tua opinião com relação a, por exemplo, julgamentos no meio do esporte, né? Você não sente que hoje, até pelo trabalho que está sendo feito pelo o Tribunal Superior, né? Com relação a julgamentos de algumas atitudes, por exemplo, de jogadores de futebol em campo, né? Você não acha que tem algumas coisas que acaba perdendo a graça, a essência em algumas vertentes, ou você acredita que não? Sabe, não. Por exemplo, um jogador que força, né, o cartão para ter um jogo suspenso. Pô, existe uma malandragem dentro disso que dentro do futebol, por exemplo, é plausível, é bacana isso para o torcedor, né? Não, sim. Mas, por exemplo, nesses casos ainda não houveram condenações a respeito, Sim. então o tribunal não se manifestou. Mas o detalhe da justiça desportiva é que ela não... Hoje mostra que o esporte profissional, que é o praticado por atletas profissionais, já que o esporte no Brasil ele não é profissional, o esporte profissional seria aquele esporte americano, que a liga é profissional. Sim. Ele tem algo além das regras que regem o jogo. Sim. No Brasil, nós temos o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, e ele traz regras de conduta, nós vamos ter lá agressões, Arbitragem, doping e outras condutas, todas previstas nesse código. E ele se aplica, é o mesmo para todas as entidades esportivas. Entendi. Seja para o automobilismo, seja para o futebol, que é o esporte de prática maior no país. Ele é o mesmo. Acontece que muitas vezes, a maioria das vezes, nós temos atletas que mal conhecem as regras do jogo. E aí você fala de outras condutas, eles acabam, e nós também estamos tratando de emoção do jogo. sem dúvida. E aí acaba acontecendo algumas condutas. Então, para moralizar o esporte, a justiça desportiva ela tem esse papel. Ela acabou sendo um extensor do campeonato. Porque não adianta também um atleta que nós tivemos aí, eu vou usar o caso do Luiz Fabiano, que ele estava afastado de lesão. Sim. São Paulo precisando dele em campo, ele entrou no jogo contra o Fluminense, marcou gol, São Paulo ganhou. E ele tomou um cartão. A justiça esportiva, se esse cartão é vermelho, a justiça esportiva vai ter que julgar ele, dependendo da conduta, se for uma consequência de falta de jogo, ele vai sair impune. Assim Agora, como... se for uma agressão, por exemplo, o cara vai lá, faz uma falta e dá uma cotovelada, não é uma conduta ética. Assim pela questão da interpretação do árbitro, né? Sim, é que o árbitro não é à toa que chamam ele de juiz, é árbitro, mas chamam ele de juiz. A decisão dele, dentro das 4 linhas, é soberana. Mas um assunto importante Mas que foi... que está sendo muito discutido isso. Sim, também, né? inclusive nós tivemos aí, não faz muito tempo, acho que cerca de um mês e pouco, que aconteceu a primeira decisão no mundo que voltou uma decisão de um juiz dentro de campo. Que anulou, por exemplo, o juiz envolveu uma anulação de um gol e conseguiram reverter. Mas no Brasil isso provavelmente não aconteceu. Não aconteceu. O exemplo foi o jogo do Palmeiras no ano passado, não foi? Do brasileiro? Nós tivemos problema no jogo do Palmeiras, sempre que tem o Palmeiras solicitou, enfim. Aquele problema do Palmeiras, particularmente, eu acho que envolve a regra do jogo. Sim. Porque pelo tempo de reação e da comunicação de rádio, provavelmente receberam informações externas, o que violaria a regra do jogo, por isso o Palmeiras pediu a anulação da partida. Justamente na dúvida que ficou, né? Se houve uma comunicação ou não. Mas aí acabou ficando como o choro do perdedor, né? A situação do Palmeiras estava tão complicada que... Eu chorei bastante, sou palmeirense, chorei bastante. Não, maravilha, Danilo. Então assim... E aí se você quiser, só para concluir os eventos esportivos, até mesmo porque a cidade vai ser uma das subsedes. Sim. Nós estamos aí... Atibaia, inclusive, né? Tem uma grande expectativa em abrigar. Será uma das. Foi Copa, selecionada como uma das subsedes da Copa do Mundo. Sim. E muito provavelmente, como nós estávamos conversando fora do ar, agora o governo de São Paulo está montando uma comissão para poder estruturar a logística do Estado para receber os Jogos Olímpicos. Porque os Jogos Olímpicos vão acontecer no Rio.
Só que os atletas não chegam no mês que vão acontecer, eles chegam antes para se preparar. Fazem uma pré-temporada. Uma pré-temporada. E aí você imagina delegações gigantescas como a russa, como a americana, como a alemã, Italiana, como a coreana e a chinesa. Esses atletas vão ter que ser abrigados no país em algum lugar. Sim. Então o estado de São Paulo quer ser o estado onde esses atletas vão chegar para fazer suas pré-temporadas. Então vão precisar de estruturação de arena esportiva pelo país inteiro, piscinas, e depois disso vai ficar como um legado para a sociedade. Sim. Porque o esporte, hoje nós temos um problema muito grande de reclamação, e aí tem o caso do garoto que ganhou uma medalha olímpica na última Olimpíada, que treina com um material muito rústico, que nós vamos ter uma modernização, então uma formação melhor. Isso é o legado. Não, a preocupação tem que ser na questão de não deixar um elefante branco, né? Que muitas vezes acontece. Né? Mas a questão por exemplo, a discussão do elefante branco é muito o que envolve as arenas da Copa do Mundo. Sim. Só que boa parte delas já foram feitas no sistema do quê? O governo as prefeituras e os estados construíram, que foram alguns estados, outros estados, e eles já fizeram a concessão para iniciativa privada. Sim. Então, ao governo vai caber o quê? O lucro. Sim. Se der prejuízo, até porque o objetivo é envolver eventos, né? Dos mais diversos aí, sim, musicais, artísticos. Né? E colocar o Brasil num novo cenário. Foi muito questionado durante as manifestações aí acerca dos valores exorbitantes de investimento. O Brasil se propôs a sediar esses eventos. Sim. Nós temos como obrigação, como brasileiros, vamos sediar os eventos. E a responsabilidade sobre faturamento de obras, quem está roubando, quem está deixando de roubar, nós vamos ter que apurar isso, e essa apuração tem que ser precisa e com tranquilidade. Não adianta nós irmos à rua como se fôssemos a Inquisição e querer fazer fogueiras públicas. Não, vamos resolver o assunto. O nosso país é um país turístico. Esses eventos tem esse caráter. Nós estamos mostrando o nosso país para o mundo. Foi assim que a Coreia conseguiu fazer em 86. Vai agregar e muito, isso eu tenho certeza. Agrega o valor, e nós temos aí duas grandes possibilidades. Imagina, você aqui a mídia, quanto custa um minuto de uma exposição na mídia. Agora imagina quanto custa um minuto na mídia global. Sim. Quanto custa um mês? A visibilidade. Né? Quanto custa um mês você amanhecer e dormir mostrando o Brasil? 60 dias, né? Que você comentou, a pré-temporada, juntamente com o evento rolando, a abertura até o desfecho, né? Isso. Imagina, de manhã cedo, eu lembro das Olimpíadas da Grécia, que logo cedo eu mostrava a imagem do Paternon, o sol nascendo atrás. Eu imagino a mídia mundial mostrando o sol nascendo no Pão de Açúcar, no Cristo, no Pão de Açúcar no Rio de Janeiro, nas cidades sedes da Copa do Mundo, por exemplo, as cidades litorâneas, onde o nosso próprio povo vai, como é um circuito de turismo do nosso próprio povo. Então acho que turismo doméstico. Isso, é um turismo doméstico. E aí a ideia é o quê? Transformar também um cenário de turismo internacional. Nós vamos estar na mídia. É o momento de mostrar, o mundo tem uma imagem o quê do brasileiro? Que o brasileiro é um povo cordial. Nós temos uma figura marcante quando se trata de diplomacia. Por causa do quê? Sim. Da cordialidade. O Barão de Rio Branco era conhecido por sua cordialidade pelo mundo. Então é o momento do povo brasileiro mostrar ao mundo a nossa potencialidade, a nossa recepção. Sim. E a partir disso, qual é o legado que vai ficar? O Brasil entra nesse cenário e essas mesmas pessoas que vêm de lá vão voltar para gastar. Sim. As cidades que vão receber como subsede ou como sede, a movimentação precisam do quê? Elas precisam se estruturar, preparar os seus funcionários para recepção, atendimento. Então você precisa o quê? De qualificação de mão de obra. E aí a Comissão de Direito Esportivo está aí para quê? Para dar os pareceres da OAB, que é o nosso papel como membro da comissão, não posso dizer isso. Até vou pedir licença e vou mandar um abraço para o Dr. Patrick Pavan, o qual com certeza irá ver esse vídeo. Claro. E a comissão tem um papel importante também do que? Na defesa, e isso ficou muito claro ontem na posse que foi dada na comissão, que a comissão vai trabalhar em prol do quê? Do desenvolvimento do esporte, mas também na celeridade e na transparência
de tudo que está sendo feito. Muito Não legal. adianta ser feito para ficar... É dar o selo, né, de credibilidade a tudo isso. Sim. Nós não podemos... O mundo moderno, hoje nós falamos muito em desenvolvimento sustentável. Nós não podemos dar um passo maior que a perna. Mas o investimento para uma Copa do Mundo e uma Olimpíada, por mais que se fala que é muito alto, o país está investindo cerca de 10 bilhões. Em um mês, a estimativa de lucro é de 23 bilhões. É uma injeção de dinheiro que vem que não há outro no mundo. O mundo inteiro briga para ter uma Olimpíada e Copa do Mundo. Se fosse ruim, os outros países de primeiro porte, e contra quem o Brasil ganhou? O Brasil venceu dos Estados Unidos. O Brasil venceu países de primeiro mundo. Por quê? Não é um evento ruim, é um evento muito bom. Não, e sem muito contar bom, que é um evento que demonstra o quê? O espírito do mundo moderno. É onde os atletas, ele tem seu adversário, não seu inimigo. Sem dúvida. E é essa mensagem que o esporte O legado traz, deixa, né? o esporte traz. E aí, para mim, ao meu caso, voltando a falar aos profissionais, eu trabalho com a minha paixão. Então, amo o direito e amo o esporte. E tudo isso se casa no direito esportivo. Conseguiu unir, né? Conseguiu unir. Maravilha. Doutor, eu queria convidar então agora o nosso telespectador para ouvir de você um bate-bola, uma brincadeira que nós fazemos sempre aqui, né? Para conhecer um pouquinho o Dr. Danilo Gomes a fundo. Danilo, se a gente tivesse que hoje você me definir a família numa palavra, numa expressão, qual seria? Você pegou, hein? A palavra família. É sempre assim, é sempre assim. A palavra família em uma expressão, porque é uma família, amor. Amor. Profissionalização. Advocacia. Trabalho. Advocacia. Aí ficou muito fácil. O que você mais gosta de fazer quando você não está trabalhando? Eu gosto muito de praticar esportes. Eu estou afastado há algum tempo, por causa de algumas lesões, foram lesões sucessivas, mas eu gosto de jogar basquete e handball, são minhas outras paixões. Agora fiquei curioso. O que o Danilo odeia, não gosta? Eu não sou fã. Odiar é uma palavra muito forte, muito forte, é algo muito maligno. Mas eu não sou muito fã de novelas, por exemplo, eu não gosto muito da maior emissora do país. Então... Legal. Bom, eu vou deixar aqui, Danilo, os seus contatos, tá? No rodapé do vídeo, para aquele profissional, empresário que tem interesse no teu trabalho e conhecer mais a fundo o seu trabalho. Agradeço mais uma vez a sua presença. Obrigado por contribuir com o nosso programa. E você, telespectador, conto com você, com a sua audiência no nosso próximo programa. Até semana que vem. Danilo, obrigado, viu? Tchau, tchau. Até mais.